Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma análise do Salmo 27. E olha, isso é muito mais do que um texto antigo. É, na verdade, uma jornada emocional que continua super atual. A gente vai explorar como esse salmo nos leva de uma confiança que parece inabalável para uma vulnerabilidade que toca fundo e, no final, para uma esperança cheia de força. O salmo já começa assim, com essa declaração que soa quase como um trovão. Percebe que não é uma pergunta tímida? É uma afirmação de segurança absoluta. Essa frase, logo de cara, já dá o tom da primeira parte, sabe? Ela constrói uma base de confiança total antes mesmo de qualquer problema aparecer. Então a gente entra na primeira parte, a declaração de confiança. É como se fosse o primeiro ato de uma história, em que o salmista constrói uma fortaleza. Só que não é de pedra, é uma fortaleza construída com fé. A história não começa com um pedido de socorro, não. Ela começa com uma afirmação ousada de que está tudo seguro. Mas essa confiança é logo colocada à prova. O texto começa a listar uma série de ameaças que são, assim, gigantescas. Não estamos falando de medos pequenos do dia a dia. A lista inclui malvados, inimigos, um exército inteiro e a própria guerra declarada. A escala da oposição é total. E aí, diante de um exército, diante da guerra, a resposta é essa declaração. Simples, mas de uma força incrível. A batalha aqui acontece primeiro por dentro. A vitória é declarada no coração, antes mesmo do confronto lá fora. É aqui que mora o centro de toda a confiança do salmista. Tá, mas aí fica a pergunta, né? De onde é que vem essa confiança tão profunda? E isso nos leva direto para a segunda seção, o desejo singular. O salmista revela que essa força toda não vem de vários lugares, não. Ela vem de um único desejo, bem focado. A coisa mais importante de todas. E olha só, no meio do caos, cercado por inimigos com a ameaça da guerra, o salmista não pede por armas, nem pela derrota dos adversários. Ele pede por uma coisa. Essa simplicidade, essa singularidade é a chave de tudo. Mostra uma clareza de propósito que vai muito além das circunstâncias. E o que seria essa uma coisa? Bom, ela se divide em três partes. Primeiro, morar, um desejo de presença constante, de estar sempre perto. Segundo, contemplar, a vontade de apreciar a beleza, a graça divina. E terceiro, inquirir, a busca por sabedoria, por orientação. Não é um desejo passivo, de jeito nenhum. É uma busca ativa por um relacionamento. E é aqui que a gente entende o ponto principal. É a busca por esse desejo único que cria o verdadeiro santuário. No Salmo, a proteção não é um muro físico, mas é a própria presença de Deus, um esconderijo seguro que coloca o salmista acima de qualquer perigo. E é exatamente aqui que a narrativa dá uma virada de 180 graus. Depois de toda essa declaração de fé que parecia rocha pura, o Salmo nos joga na cara uma pergunta que todo mundo já se fez. O que acontece quando essa certeza toda começa a fraquejar? Essa é a grande virada da nossa história. A gente entra agora no segundo ato, a súplica sincera. O tom muda completamente. Aquela declaração pública, cheia de fé, se transforma num apelo privado, íntimo, quase sussurrado. É uma conversa que não nasce da força, mas sim da total dependência. A súplica começa com esse clamor. É um pedido desesperado, não mais por vitória, mas só para ser ouvido. A confiança lá do começo dá lugar a uma necessidade urgente de conexão, ao medo de que a própria voz se perca no silêncio. E o apelo fica ainda mais intenso. Aqui a gente vê o medo de ser ignorado, de ser rejeitado. A mesma pessoa que antes se sentia segura no tabernáculo de Deus, agora teme que o rosto divino se esconda. A sensação de abandono começa a crescer, mostrando uma vulnerabilidade profunda. E aqui a gente chega no fundo do poço da vulnerabilidade. Este é o medo do abandono completo, até mesmo por quem deveria ser nossa segurança número 1, os pais. Mas, mesmo nesse ponto mais baixo, existe um fiozinho de esperança, a crença de que o divino vai agir quando todo o apoio humano falhar. Esse gráfico aqui mostra essa jornada emocional de um jeito muito claro. A primeira metade do Salmo, ali dos versículos 1 a 6, é marcada por uma confiança lá no alto. Mas a partir do versículo 7, a gente mergulha de cabeça num estado de alta vulnerabilidade. O contraste é gritante e revela toda a complexidade da experiência humana de ter fé. E então, como é que essa tensão toda se resolve? Isso nos leva à conclusão. A espera fortalecedora.
E a resolução, veja bem, não é uma vitória barulhenta, um milagre instantâneo. É uma mudança interna, quieta e profunda, que muda o próprio significado do que é ser forte. Essa é talvez uma das frases mais honestas do Salmo inteiro. O autor admite que está no limite, prestes a desmoronar. A única coisa que o segura em pé não é a ausência de medo, mas a crença, a fé, de que ainda vai ver a bondade de Deus acontecer em vida. É a esperança como um ato de sobrevivência. E com isso, o círculo da jornada se fecha. O salmo começa com aquela pergunta ousada: a quem temerei? E termina com um comando, uma instrução para si mesmo e para nós. Espera, pois, no Senhor. Aquela confiança barulhenta do começo se transformou numa paciência corajosa, resiliente. E é muito importante entender o que espera significa aqui. Não é ficar parado, de braços cruzados. É uma escolha ativa que fortalece. É o ato de confiar que algo bom vai acontecer, de se manter firme e de se fortalecer nesse processo. Nesse contexto, esperar é um ato de pura coragem. E a gente encerra com essa pergunta, que resume a mensagem final do Salmo 27. Ele nos mostra que a confiança nem sempre é um grito de guerra. Às vezes é um sussurro paciente no escuro. A verdadeira força talvez não esteja em nunca sentir medo, mas em escolher esperar, em escolher acreditar, mesmo quando a certeza vai embora. Fica a pergunta: como então a gente encontra força na espera?